A história de hoje talvez te ajude a entender por que o Canadá é um país de primeiro mundo e o Brasil, infelizmente, ainda está muito longe disso. Na política canadense, a gente tem os MLAs, ou MLA, que é a sigla de Membro da Assembleia Legislativa, que acredito que seria algo similar aos deputados estaduais que a gente tem no Brasil. Temos aqui em Calgary um MLA, né, um deputado estadual. Na verdade, deputado estadual não é a melhor comparação, porque no Canadá, como você talvez saiba, talvez não, a gente não tem estados, a gente tem províncias. Qual a diferença na prática? Meio que não tem, pra ser sincero. Mas então, a gente tem aqui esse deputado chamado Derek Fildebrandt. Ele é um cara mais conservador, se alinha mais com a direita canadense, e aí o Canadá sofre, digamos, de algo parecido com o que a gente vê no Brasil, que não existe direita de verdade, é algo que a gente ouve aqui bastante, da mesma forma como alguns amigos meus da direita dizem sobre o Brasil. Mas o que você precisa entender é que ele é um deputado de direita, mais conservador, tanto socialmente quanto economicamente, e ele está passando por uma crise aí por causa de algumas ações impróprias. O que aconteceu é o seguinte: descobriu-se recentemente que o apartamento dele, onde ele não mora por praticamente 8 meses durante o ano, porque ele trabalha na capital, ele estava alugando esse apartamento através de um serviço chamado Airbnb. Ao longo de 8 meses alugando esse apartamento esporadicamente através do Airbnb, o Derek lucrou mais ou menos $2.500. Para você ter uma noção de o que isso significa na economia canadense, o apartamento onde eu moro, que não é um grande apartamento, ele tem, deixa eu ver aqui, são pés quadrados, tem que converter para metros quadrados, deixa eu ver aqui, peraí. O meu apartamento tem 88 metros quadrados, não é um grande apartamento nem nada. E para você ter uma noção, eu pago $1.400 por mês nesse apartamento. Então ele não é exatamente um apartamento luxuoso, nem nada do tipo, é muito grande. E é mais ou menos... Então, o cara lucrou ao longo de 8 meses alugando o apartamento lá dele, que é pago pelo contribuinte, mais ou menos 2 meses de aluguel que eu pago aqui no meu. Uma coisa importante de ressaltar é que isso, alugar esse apartamento que é pago pelo contribuinte, não é ilegal, não existe no código de ética lá dos caras nada que torne isso impróprio. É só pega mal, vamos dizer assim, mas não é ilegal, ele não tá fazendo nada de errado, tecnicamente falando. A justificativa do Derek é que o aluguel tem que ser pago de qualquer forma, o aluguel já tá lá de qualquer maneira, então é um desperdício de dinheiro deixar o apartamento vazio lá por 8 meses durante o ano, então ele tá simplesmente colocando de volta no mercado. Novamente, não é ilegal, não contravém nenhum tipo de código de ética lá dos caras, não é, tecnicamente falando, errado, mas pega mal. Aí pra piorar, descobriu-se outra corrupção do Derek. O que acontece é que os políticos aqui, eles têm, como também no Brasil, acho que em todo lugar do mundo, eles têm uma quantia que eles recebem para se alimentar por dia quando eles estão trabalhando. E além disso, algumas despesas que eles adquirem por causa do trabalho, eles podem enviar para ser ressarcidos. E o que aconteceu é que ao longo desses últimos 2 anos e meio, o Derek enviou o ressarcimento, fez a aplicação lá para pedir ressarcimento de despesas, que aquele dinheiro que ele recebe diariamente para se alimentar quando ele está trabalhando, aquilo já deveria cobrir. O que aconteceu foi que ele saiu, se não me falha a memória, eu vi números conflitantes aqui, mas ele saiu em um número de jantares com contribuintes, com pessoas do trabalho, e aí aquilo deveria ter sido incluso apenas no dinheiro que ele recebe para se alimentar, e ele fez o pedido de ressarcimento daquele dinheiro. 2 anos e meio! Um período de 2 anos e meio, ele pediu o reembolso de $192. Você me ouviu certo? Eu não falei $192 mil, $192 milhões. $192 ao longo de 2 anos e meio. Então vamos aqui. O cara alugou um apartamento que era pago pelo contribuinte, que, concordo, pega mal, mas não é ilegal, não é crime, não é enriquecimento ilícito de forma alguma, só pega mal. E aí, quando eles foram revisar lá as paradas de impostos, de tudo, achou-se também que ele estava pedindo ressarcimento de despesas que tecnicamente o trabalho já cobre. Novamente, não foi provada nenhuma ilegalidade, muito provavelmente até os críticos dele admitem que isso muito provavelmente foi um engano, foi um erro ali de organização, algum assistente dele fez a parada errada, porque obviamente não é o cara que faz isso. Só que pegou tão mal que o cara pediu renúncia do partido político que ele lidera, um partido novo que ele tinha iniciado recentemente, e ele falou, olha, isso tá distraindo muito, e aí o povo tá revoltadíssimo, saiu nas capas de todos os jornais locais aqui, tá? Mó discussão na esfera do debate político canadense sobre como exatamente essas regras foram escritas, se tem muito espacinho, tem muita brecha pra nego se aproveitar, pra adquirir dinheiro que não é de direito dele. Então tá um rebuliço, o debate
político daqui da minha região, no momento, tá sendo dominado por isso. Começaram a investigar outras pessoas. E um cara aqui, eu tô aberto aqui, ó. Eu vou colocar os links aqui na descrição. Teve um outro maluco aqui, cadê? Teve um outro deputado aqui da minha cidade também, que ele foi pego nessa, digamos aí, operação Lava Prato. Porque estão descobrindo aí o que o cara gastou no restaurante, se aquilo era pra ser pago pelo negócio, se ele era pra ter enviado o reembolso, tá? E aí descobriu que um outro cara aí fez a mesma coisa. Ele mandou, pelo menos é o que é dito, eu não posso alegar, mas eu acho que é, mano. O cara é bem pago, ele não vai fazer ele não vai fazer uma maracutaia dessa pra roubar $35,67. Ele foi também denunciado pela mídia local e tá a maior coisa. O cara falou, não, eu vou devolver, claro que eu vou devolver. É óbvio, é óbvio. Eu não consigo acreditar que o cara teria se corrompido por $35. Mas isso mostra a diferença absurda de mentalidade, de um escândalo político aqui na minha cidade, porque um cara alugou um apartamento que já era pago pelo contribuinte, mas não era ilegal, no que ele fez não é ilegal, não é considerado antiético pelos códigos que regem o comportamento desses políticos, mas ainda assim ele vai devolver o dinheiro, ele renunciou à liderança do partido que ele lidera, aí descobriram outro negócio aí, o tal dos $192 que ele se atrapalhou com o recibo de janta, que ele foi jantar lá com o contribuinte, com algum lobista, alguma coisa do tipo, alguém do maquinário político, e aí ele tá falando, não, eu vou devolver o dinheiro. É obviamente um engano, que eu não acredito que o cara vai se corromper por $192, cara. Eu postei isso ontem no Twitter pros meus seguidores e olha aí, mano, olha o que é o escândalo político no Canadá. Chega a ser bonitinho que o escândalo político no Canadá é um cara alugando apartamento que já é dele mesmo, tudo bem, é pago pelo contribuinte, mas tudo que um deputado, que um político tem é pago pelo contribuinte. E aí, e ao mesmo tempo ele se atrapalhou com recibos de jantares e coisas do tipo, e aí ele saiu do partido político que ele lidera, mano. Teve que fazer pronunciamento oficial e tudo, uma coisa, mano. O cara não fez nem nada ilegal. Esse tipo de coisa. Mano, é isso. Mano, é loucura isso. Eu vejo esse tipo de coisa e eu penso que isso prova realmente que a corrupção louca que a gente vê no Brasil é muito endêmico da cultura do povo, entendeu? Me parece, é óbvio que tem corrupção aqui também, sem dúvida tem. Acontece crime aqui também. O canadense não é a pessoa mais certinha do mundo. Tem gente que faz merda, também tem. Mas no Brasil, infelizmente, aquela cultura... Não tem gente passando pano pra esse cara. Os caras estão falando, olha, vai ter que sair mesmo, vai ter que devolver o dinheiro mesmo. Tá entendendo? Não ficam, isso aí é uma caçada das bruxas, isso aí é intriga da oposição. Não, o cara falou assim, eu não vou nem discutir, meu irmão. Tá aqui o dinheiro de volta, tô saindo do partido, desculpem aí ter tumultuado aqui a nossa causa, e é isso, saiu fora. Porque aqui, os caras não têm tolerância com esse tipo de merda. No Brasil é tão comum a roubalheira que a gente vê assim, esse cara aqui tá roubando pouco, esse aqui, ó, nunca foi acusado de corrupção, então deve ser um político excelente, por mais que talvez não tenha feito grandes coisas desde que chegou lá em Brasília. Enfim, eu queria compartilhar isso com vocês porque isso é foda, é engraçado, mas ao mesmo tempo é deprimente. O contraste, eu como brasileiro, que vem de um país... Cara, desde que eu me conheço como gente, eu ouço escândalos de corrupção sem parar no Brasil. Desde que eu era criancinha, mal entendi o que tá acontecendo, as palavras corrupção, propina, suborno, a cassação de mandato, impeachment, isso a gente sempre ouvia falar desde que eu era moleque, E aqui no Canadá, eu moro aqui há 15 anos, e essa é a primeira, talvez eu esteja desatento, mas essa é a primeira vez que eu ouço falar de corrupção política envolvendo dinheiro, e é um cara que alugou um apartamento que já era dele mesmo, não fez nada de legal, e se atrapalhou com recibos e pediu ressarcimento de $192. Mano, $192 é tipo 3 jantares em um restaurante bacana. Pra uma pessoa só, é 3 jantares. É foda, mano, é bizarro, mano, é bizarro. Caralho.